Bom, pessoal, isso aqui é um vídeo sobre um tema que a gente estava falando lá no vídeo, né? Sobre a lei ter sido dada por anjos, né? Como aparece em algumas epístolas paulinas, né? Na verdade, uma só, Gálatas e Atos. É que em dois livros do Novo Testamento, ambos pertencentes à corrente de pensamento paulina, né? Que é Gálatas, que é acredita-se ser de Paulo, e Atos, que bem ou mal foi escrita por um companheiro de Paulo. Então elas fazem parte do mesmo grupo de corrente de pensamento. É dito que a lei, né? A Torá, foi dada por anjos. Em Atos está aqui no discurso de Estevão, né, que ele fala 3 vezes isso. Ó. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto no Monte Sinai, numa chama de fogo por meio da sarça. Essa daqui, tudo bem, ela até harmoniza lá com o Velho Testamento, se a gente for ver os equivalentes. Aí depois ele diz, este é aquele Moisés, que disse aos filhos de Israel. Aí ele conclui dizendo, ó, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Então já vai mudando um pouco. Aí no versículo 53 ele fala, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Aqui já tem uma problemática, porque está no plural. Se fosse só essa primeira aqui, ainda daria para ter um pouco mais de harmonização, mas essa aqui já fica no plural. E em Gálatas Paulo fala isso, né? Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou seja, esse medianeiro seria Moisés. E Paulo também usa aqui no plural, anjos. Então anjos que entregaram a lei na mão de um intermediário, né? Moisés, um medianeiro. Essa referência que eles estão falando aqui no Novo Testamento é aqui de Êxodo 3, que diz assim, ó, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que uma sarça ardia do fogo, a sarça não se consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, aqui já é Deus, que se virava para ver, bradou Deus. Então aqui já é Deus que está falando com ele. No meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, eis-me aqui. Tá? Anjo no Velho Testamento, aqui é só um trechinho de um esboço que eu já fiz aqui um vídeo sobre anjos. É só para citar para quem não viu. É malar, que significa literalmente mensageiro. E o plural é malahim. E esses mensageiros para os povos daquela cultura, eles traziam recados das divindades durante os sonhos. A maioria das aparições de anjos na Bíblia são durante os sonhos, como Daniel, o sonho de Jacó lá que via anjos subindo e descendo numa escada, porque era parte do contexto e da cultura da época. Ao contrário dos que muitos pensam, as experiências com anjos não eram visões acordadas, como nas religiões de hoje, mas sim momentos em que as pessoas adormecidas ou até desmaiadas encontravam esses desconhecidos que lhes diziam coisas. Na antiga Mesopotâmia, anjos eram literalmente chamados de Zacaco, do termo sumério Zaku, que significava vento. Para os semitas, vento e espírito era a mesma coisa, tanto que o termo espírito em hebraico é ruach, né? Que é vento, sopro, o espírito. E eles compreendiam que os ventos podiam transportar visões e recados dos deuses. Então a pessoa estava lá dormindo, vinha um vento e trazia um recado dos deuses. Assim sendo, a forma que os israelitas esperavam que o Eterno se comunicasse com eles era através desses mensageiros e seus recados proféticos. Que nem aqui, por exemplo, isso aqui é um querubim assírio, dessa imagem antropomórfica que foi evoluindo de um ser animalesco alado para depois um ser humanoide alado até virar a concepção de anjo. Então o mensageiro de Deus, independente de quando a pessoa estava dormindo ou nessas passagens que aparece acordado, como por exemplo lá os 3 anjos que apareceram para Abraão, tal, que aí já não tem nada a ver com sonho, ele era um instrumento que Deus utilizava para transmitir a sua mensagem, ele era um instrumento, isso antes do ciclo dos profetas. E o mensageiro enviado por Deus era muitas vezes chamado de Deus, porque mensageiro e entregador se confundem, que nem por exemplo aqui em Gênesis, ó. Depois apareceu-lhe o Senhor, que é Deus, é o tetragrama, nos cavalhais de Mani. Então as pessoas pensam que Deus apareceu para Abraão, mas aqui ele fala, quando Abraão olhou, eram 3 homens. Mas por que o autor diz aqui que foi Deus que apareceu? Porque esses 3 homens, eles representavam Deus, eles eram os instrumentos que Deus estava usando para transmitir uma mensagem. Por isso 3 mensageiros. E o mensageiro geralmente eram visões na mente do autor ou homens. Como por exemplo aqui em Números, na jumenta de Balaão, era um homem. Aqui em Juízes, de Manoá, era um homem. Aqui em Gideão, era um homem. Então a maioria do que vocês verem como por exemplo anjos, são homens. E eu já tenho um vídeo aqui sobre isso no canal. A não ser quando eram sonhos, visões. Por isso que os anjos tinham a imagem do que eles conheciam na época. Ou o elemento utilizado para transmitir a mensagem, no caso de Moisés, a sarça ardente,
Então, como aqui no caso de Moisés não era um homem que ele viu, era uma sarça ardente, então o mensageiro de Deus aqui no texto é a própria sarça ardente. Tanto que o texto diz, ó, e o mensageiro de Deus, ou seja, o malar, um instrumento que Deus ia usar para transmitir a mensagem, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Mas quem que estava falando com Moisés no meio da sarça? Era o próprio Deus. Então a sarça era o malar, era um instrumento. Era aquilo que Deus estava usando para transmitir a mensagem. Então a lei não foi dada por anjos. O mensageiro aqui em Êxodo era simplesmente a sarça ardente. Tá bom? E o Novo Testamento, como nós já dissemos aqui em outros vídeos, ele utiliza equivalentes do hebraico para transmitir as suas ideias. Já fiz vários vídeos mostrando isso, né? Então nós temos duas hipóteses aqui nessas passagens ali de Atos e Gálatas. Primeiro, os autores estavam se referindo a isso, né? A um instrumento, a sarça ardente, quando disseram que a lei foi dada através de um anjo, como lá, por exemplo, no primeiro versículo de Atos 7, que aparece a referência. Podia ser só um equivalente. Ali o anjo, que no discurso de Estevão, podia ser a própria sarça. Ou uma outra hipótese, ele estava utilizando a versão grega das escrituras, onde o termo ângelos se refere a seres celestiais, já naquela mistura com o helenismo grego. Porque ângelos no grego, eram mensageiros dos deuses, que nem isso aqui, ó, Mercúrio, um mensageiro dos deuses, que subia e descia para trazer mensagem dos deuses. Então eles podiam ter essa concepção em mente, de seres alados, que traziam mensagens. O problema da primeira hipótese, né, dessa aqui de achar que eles estavam usando só um equivalente, é porque eles usam plural, tanto em Gálatas, né, Paulo utiliza o plural, quanto aqui no último versículo da referência de Atos, que aí eles falam anjos. Então já dá a entender que eles não estavam usando um equivalente, porque ali era uma sarça só que Moisés viu. E aqui em Gálatas 3 também, Paulo usa no plural, né, foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro que seria Moisés. Então dá a entender que o autor aqui de Gálatas tinha em mente isso daqui, ó, seres alados. E isso destoa também da visão, né, de outros livros neotestamentários, né, porque em nenhum outro livro do Novo Testamento, de outra corrente de pensamento, é mencionado isso. Por exemplo, aqui no Evangelho de João ele fala, a lei foi dada por Moisés, não menciona nada de anjos. Então o autor de Gálatas, é estranho que ele usa aqui no plural, talvez ele estivesse usando a versão grega das escrituras hebraicas, né, a Septuaginta, e a Septuaginta traduz aqui Êxodo como ângelos. Então talvez o autor tenha entendido que aqui era um ser alado, um ser celeste, e tenha usado assim. É o mais provável, tá? Só Atos, que é estranho que aparece só uma vez, né, no plural, né? Agora essa primeira referência aqui de Atos 7:30, pode ser a mesma do Velho Testamento, ó. O anjo do Senhor no deserto, no monte do Sinai, pode ser a sarça. Tá bom, pessoal? Então analisa aí, tirem suas conclusões. Eu acho que o autor de Gálatas, ele estava usando a versão grega das escrituras, então eu acho que ele tinha isso em mente. Já o autor de Atos aqui, eu acho que ele está usando só uma equivalência. Mas tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.